Nós estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, o Tribunal de Contas da União não pode declarar a inidoneidade de empresas que já têm firmado acordo de leniência com outras instituições. Foi um entendimento por maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal ao conceder nesta semana um mandado de segurança a 4 empreiteiras para suspensão dessa declaração. Os processos, tratam das construtoras que participaram de uma licitação para obras da usina nuclear de Angra 3. Com essa decisão, elas voltam a poder participar das licitações. O Tribunal de Contas da União tinha proibido, que fossem contratadas com o poder público. Como que o senhor encara essa decisão? É preciso ter um novo entendimento a respeito da participação dessas empresas aí que de alguma forma estiveram investigadas em esquemas de corrupção? Há uma tendência de uma nova interpretação e de um novo chamamento dessas empresas para a participação de contratações públicas? Olha, a decisão eu acho que ela foi muito boa, traz uma racionalidade, traz uma segurança jurídica. Se essa empresa fechou acordo de leniência, ela não tem que ter outro órgão declarando a inidoneidade, mesmo porque ela tem algumas sanções que ela cumpre, uma delas é uma sanção financeira. Se ela tiver proibida de contratar com a administração, ela não vai ter condições de pagar esses valores. Nós temos que fazer uma conta muito racional de que essas empresas não desviaram recursos somente para o próprio completamento ou até para enriquecimento ilícito próprio. Elas distribuíram esses recursos, quando elas abrem informações, permitem que a gente abra outras investigações para ir atrás desses terceiros que receberam esses recursos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então essa decisão ela é muito inteligente, era esperada, porque o voto do relator tinha ido nesse caminho, traz uma racionalidade, traz uma segurança jurídica, e isso aí incentiva as empresas a cada vez mais buscarem o acordo de leniência, que eu acho que é um caminho consensual e o melhor caminho para a gente poder recuperar esses recursos e cada vez mais se aprofundar nas investigações relativas a casos de corrupção. Agora, ministro, essas empreiteiras, isso faz lembrar que no Brasil já se roubou demais, Se roubou muito, demais não, Mas se roubou muito, muitíssimo. Acho que é um recorde mundial, Teve ex-presidente preso por chefiar quadrilha, teve, enfim, empreiteiras nessa situação aí, fazendo acordo de leniência, mas, enfim, a gente percebe que aos poucos a impunidade vai se restabelecendo, mas assim, por ter sido tão saqueado os cofres públicos no Brasil, o Brasil acabou conquistando ali um lugar entre os países onde a percepção de corrupção, de acordo com esses levantamentos de ONGs que se dedicam a isso, a percepção de corrupção no Brasil sempre foi muito elevada. Melhorou um pouco a posição do Brasil, mas continua ainda aquela percepção muito, muito negativa para o nosso país nesse campo. Eu queria saber exatamente do senhor o seguinte, já não se rouba mais no país? A CGU pode afirmar que com o seu trabalho de preventivo, no seu trabalho fiscalizador, fechou digamos assim, os caminhos para a roubalheira que se estabeleceu no Brasil, sobretudo nos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber do senhor isso, uma avaliação, uma comparação, inclusive, se roubou muito nos anos, nas décadas passadas, nas últimas décadas. Como é que está isso hoje? Eu queria em termos de comparação, o que é que os brasileiros podem pensar a respeito do índice, do nível de corrupção no Brasil hoje? Bem, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto que eu quero traçar aqui é em relação às pesquisas que você citou aí dessas percepções da corrupção. Esse índice da percepção da corrupção da Transparência Internacional é um índice cujos resultados são bastante questionáveis, Eu falo isso porque todo o índice de percepção, ele traz como o próprio nome diz, como as pessoas percebem essa corrupção, Então, se eu tenho uma ampla divulgação e a imprensa trata isso de forma recorrente, o cidadão em geral absorve essas informações como um alto índice de percepção da corrupção. Ou seja, se eu sou exposto, se tem investigação, a gente aprimora o Estado, detecta, briga, luta contra a corrupção, isso vem ao jornal todos os dias, o sentimento da população é que você tem um aumento da percepção de corrupção.
Em países que você não combate, não divulga muito, às vezes o índice de percepção da corrupção ele é baixo, mas a corrupção rola solta. Nós estamos tentando aprimorar isso. Existem estudos no mundo que também levam outro critério além da percepção, que é a vitimização. Ou seja, países, quando são submetidos a pesquisas de vitimização, ao invés de você perguntar como a pessoa percebe a corrupção, você pergunta para ela se ela já foi alvo, ou se ela já pagou propina para alguém, ou se for um servidor público, se ele já recebeu propina de alguém. E aí, realmente, os números são, em média, 30% maiores. Ou seja, você melhora os níveis de corrupção dentro do aspecto da vitimização. Então, isso aí é sempre o primeiro aspecto que eu coloco nessas respostas, né? A gente tem que ver a maneira como é mensurado isso. A gente tem feito um trabalho muito bacana com o IPEA e vamos fazer uma pesquisa no Brasil, levando em consideração também os índices de vitimização. Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a comparação, eu acho que nós evoluímos nos controles. Eu acho que o que muda realmente a corrupção é a mudança de cultura da sociedade. Isso não é de um governo para o outro, não é em 4 anos. Mas nós evoluímos bastante nos controles. E eu falo sempre que quando a gente trabalha numa mudança de cultura, a gente começa a tentar fomentar aspectos mais íntegros para se evitar que as pessoas tendam a esse comportamento. Sempre você vai ter na sociedade um pequeno número de pessoas que são corruptas por natureza, um pequeno número de pessoas que são sempre muito honestas e um meio que ele vai tender conforme a cultura daquela instituição. Se eu tiver tudo largado com todo mundo roubando, eles vão tender para aqueles que são mais corruptos. Se eu tiver uma cultura de integridade bem estabelecida, nós vamos tender para quem são os menos corruptos ou são os corretos. A gente vem trabalhando isso no governo, criando critérios de ocupação de cargos. Eu acho que isso vem trazendo algum tipo de resultado, né? Acho que hoje a gente consegue controlar. Eu não posso dizer que diminuiu a corrupção, mas eu posso dizer que aumentaram-se os controles, aumentaram-se o controle das pessoas que vêm entrando no serviço público, e isso tem tido um resultado de diminuição da corrupção. Aí eu trago aqui uma percepção minha, nós não temos como comprovar esses dados, mas eu acho que só da gente não ter ministros, o pessoal da alta cúpula do governo envolvido em corrupção ou com suspeitas até o presente momento, isso já é um grande passo que contribui nessa mudança de cultura. O ministro... Você disse que, só para esclarecer uma coisa, é que o ministro acabou de dizer que a corrupção pode não ter diminuído ou não diminuiu, mas eu queria saber, essa corrupção que o senhor fala é do âmbito geral ou no nível de corrupção governamental? Eu queria saber como é que está o índice de corrupção no governo federal e também nos governos estaduais e municipais, porque a gente sabe que a abrangência da AGU é bastante ampla, até porque há recursos federais distribuídos, não é? Eu falo mais no âmbito da corrupção governamental e falo mais aqui do governo federal. Essas medidas que eu citei foram adotadas no âmbito do governo federal. Nós temos estados e municípios que também vêm fazendo um excelente trabalho dentro desse mesmo caminho, buscando criar critérios de ocupação, mas quando você olha no geral, assim, ano passado foi o ano que a gente deflagrou mais operações na história da CGU com a Polícia Federal, batemos 97 operações. Se for por esse dado isolado, parece que está tendo mais corrupção. Mas eu acho que não, eu acho que a gente está melhorando os controles, as pessoas estão tomando, hoje nós temos já incentivo à adoção em estados e municípios desses programas de integridade, desse trabalho de gestão de risco de integridade, as pessoas estão procurando estudar os casos de corrupção para identificar os problemas, e eu acho que isso tem trazido uma melhoria nos controles, e isso, claro, vai ocasionar uma queda da corrupção. Mas é o que eu falo, a cultura não se muda assim tão rápido, o que está se aprimorando são os controles. Ministro,